Mateus 10, 5 diz: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, vem palavras do Senhor aqui: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele treinou os seus discípulos. Os seus discípulos acompanharam muitos milagres do Senhor Jesus, viram como ele operava, viram como ele agia. E o Senhor Jesus, depois de ter orado à noite, ele, com a direção de Deus, ele entregou aos seus discípulos poder. Poder para curar, poder para limpar, poder para expulsar demônios. Então vocês vejam que só depois do treinamento, deles terem acompanhado tudo aquilo que o Senhor fez, né, de milagres, ao centurião, a mulher hemorrágica, e vai por aí afora, né, a sogra de Pedro. Só depois disso que o Senhor concedeu poder a eles. Deus é assim, irmãos. Deus, ele não vai dar poder para um neófito, uma pessoa inexperiente, que não sabe como usá-lo e não sabe com que propósito utilizá-lo. Então Deus, ele prepara antes, ele treina antes. Muitas vezes nós somos treinados. O Senhor Jesus foi treinado até os 30 anos de idade. Ele terminou o treinamento dele com um curso intensivo de 40 dias no deserto. Logo depois, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Vejam que só o Espírito Santo o ungiu depois de ter terminado o treinamento. Com Deus é assim, é organização. Não peça coisas para Deus que você não esteja capacitado para gerenciar, para coordenar, para usar. Não peça coisas para Deus antes do seu treinamento, antes de você se entregar totalmente ao Senhor, antes de você colocar nas mãos do Senhor a sua vontade. Então faça isso, que você vai receber poder do Senhor para fazer a obra do Senhor. Nós temos ouvido tanto da palavra de Deus durante esses anos, que nós estamos treinados, nós estamos até certo ponto capacitados, né, para servir melhor ao Senhor. E o Senhor vai acrescentar mais sobre nós, vai nos dar mais unção, vai nos dar mais poder, na medida que nós respondemos positivamente. Então, depois de treinar e dar poder aos discípulos, o Senhor, ele ordenou, ele enviou os discípulos. Não adianta treinar e deixar a pessoa parada, tem que enviar. E o Senhor enviou os discípulos com um objetivo, com um foco, para que eles não se despertassem. Aqui o Senhor falou, não se dispersem pelo caminho dos gentios, e nem entrareis na cidade de samaritanos, porque o nosso foco, o nosso objetivo nesse momento são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus, ele age assim, ele age com propósitos. Entenda, irmão, muitas vezes você está pedindo alguma coisa cujo propósito de Deus é te dar daqui um certo tempo. E tem outra coisa que ele quer te dar agora, em função do propósito dele. E então, aqui muitos podem dizer, por que ele não enviou os discípulos para fazer a obra, evangelizar, alcançar todas as pessoas? Porque Deus tinha um plano, e o plano previa, em primeiro lugar, as ovelhas perdidas. O plano para evangelizar os gentios precisava de um cabeça dura que perseguia a igreja e que depois se converteria, que é o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele recebeu a missão de evangelizar os gentios, tanto é que ele viajou pela região que circuncidava lá, a região vizinha de Jerusalém, outros povos, levando a palavra do Senhor. Então entendam, Deus tem propósito, tem plano para tudo, irmão. Deus não faz nada a toque de caixa, Deus não improvisa, tudo faz parte do plano de Deus. A vinda do Senhor Jesus foi planejada quando Adão caiu, quando Adão e Eva caiu. E levantareis do filho da mulher
Um que pisará a cabeça da serpente. Está ali a profecia da vinda do Senhor Jesus. 700 anos antes, Isaías já falava de Jesus. O menino nos nasceu. Né? Então, entenda, irmãos, tudo faz parte do plano de Deus. Deus é organizado, irmãos. Deus planeja e planeja com detalhes. Né? E o Senhor está detalhando aqui a missão dos discípulos. Né? Ou seja, nós temos que aprender com Deus a planejar. Né? Eu não fazer... Irmãos, improvisação, desculpe, pessoal. Você que se acha, eu faço uma improvisação. Não. Improvisação é do diabo, irmãos. Deus é Deus de planejamento. Deus é Deus de propósitos, objetivos, alvos, metas, para cada etapa, para cada período das nossas vidas. E Deus detalha. Nós vimos que quando o Salomão ia construir o templo, Deus detalhou até o peso dos pregos. Até o peso dos pregos. Porque é fundamental, irmãos, ter o prego certo, não é verdade? Hoje nós estamos vendo um recal aí da Fiat por causa de um parafuso que é mais curto, né? Que solta o cinto. E eles fizeram um recal aí. Não detalhar, talvez tenham detalhado, mas falharam no cumprimento do detalhe. Né? Então nós temos que agir de igual maneira com o nosso Deus. Planeje, irmãos, aqui tem uma oportunidade, né? Mas você planeja aí a sua semana, essa semana eu vou fazer isso. Planeje até a sua ida no supermercado, irmão, para não comprar supérfluo e não comprar nada acima do preço. Né? Então, nós temos que viver planejando e detalhando as nossas... Quando você não detalha, você abre espaço para confusão. Se o Senhor falasse assim, não entre pelo caminho dos gentios e nem entrei na cidade samaritana, eles poderiam entrar na cidade samaritana e se perder lá, e conversar com alguém, e ter algum problema, porque samaritanos não se davam com judeus, e gentios podiam se prender, né, e não cumprir o propósito. Irmão, quando você tem uma meta, irmão, foca nela, irmão. Porque o Satanás vai fazer tudo para te desviar da meta. Ele vai te dar um cala-boca daqui, né? Ele vai colocar um empecilho de lá, ele vai te falar, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, né? E você perde a salvação, perde a comunhão com Deus, se aceitar. Então, entenda, irmãos, tenha um foco. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Né? Eu quero aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Como nós acabamos de louvar aqui, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não é isso que nós cantamos agora há pouco? É direito nosso, irmãos. Então, nós temos que focar. Eu tenho um direito. Né? E agir como o Senhor direciona aqui os seus discípulos. E aqui no versículo 7, o Senhor, ele continua aqui detalhando. Ele diz, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E o que ele diz mais? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graça dai. Irmãos, a ordem para eles era para, em primeiro lugar, qual o primeiro lugar aqui, irmãos? Indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Em primeiro lugar, o mais importante, a palavra do Senhor, a palavra do reino dos céus. Entenda, irmãos, o Senhor enviou os discípulos com objetivos, com focos, e a primeira missão deles era anunciar o Evangelho. Depois, curai enfermos. Eu te dei poder, curai enfermos em nome de Jesus. Limpai leprosos, ressuscitai mortos. E tem muito morto que está andando, irmão. Você tem que ressuscitar com a palavra de Deus. Né? Tem alguns zumbis aí, que não creem em Deus, que não creem em nada, né? Estão mortos. Né? As pessoas do mundo, de certa maneira, estão mortos espiritualmente. Porque a vida vem quando nós aceitamos o Senhor da vida. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Quando nós descemos as águas. E aí nós nos tornamos novas criaturas com vida espiritual. Uma pessoa
que não crê em Jesus, que não segue a Jesus, ela está morta espiritualmente, ela não tem vida espiritual, né? Ela está sendo enganada pelo inimigo. Então aqui, irmãos, expulsai, tem que expulsar, vejam a ordem aqui, expulsai os demônios para os discípulos. Tem muita gente que diz que é discípulo do Senhor, fala, não, na nossa igreja não tem esse negócio de expulsar demônio. Então não é a igreja de Jesus, não está obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Ele disse aqui, né, fazer tudo isso, expulsai demônios. Tem que expulsar, irmãos, porque eles estão aí. Todos os males que sobrevêm sobre as nossas vidas procedem deles, né? Então todas as enfermidades, todas as perturbações, depressões, vícios, miséria, caminhos trancados, problemas nos lares, divisão, separação, mentira, adultério, tudo vem de espírito maligno, irmão, que bombardeia a mente das pessoas e fazem as pessoas cometerem todo tipo de pecado. Tem que expulsar o demônio, tem que expulsar o demônio da enfermidade. Amém? Repita comigo, em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito maligno, que todo demônio saia do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, da minha família, que toda enfermidade, em nome de Jesus, sai, que todo demônio que tem causado males na minha vida, todos, em nome de Jesus, saiam e não voltem mais. Entende, irmãos? Tem que expulsar. Esse negócio, muitas vezes a pessoa ora a Deus e fala, oh Deus, maravilhoso, misericordioso, te amo, Pai nosso que estás nos céus, glorificado. Tem que fazer essa oração, mas tem que fazer também constantemente a oração para expulsar demônio, irmão. Ninguém expulsa demônio na base da cinta, né? Ou na base de pau. Sai demônio, não. O demônio é expulso através das nossas palavras, em concordância com a palavra de Deus, com a unção da palavra de Deus, e falando com a procuração que nós recebemos. Nós recebemos uma procuração de falar em nome de Jesus. Então nós, em nome de Jesus, temos que expulsar, irmão. Quando alguém fala, aqui não tem esse negócio de expulsar demônio, eu falo, então vocês não estão obedecendo a ordem do Senhor. Porque ele falou para os discípulos, tá? E ele falou várias vezes. Então nós temos que ter esse entendimento. E no final aqui diz que de graça recebesse, de graça dai. Oh, irmão. Ou seja, eles receberam o poder de Deus e não deveriam cobrar nada de ninguém, irmãos. Deus já te cobrou alguma coisa, irmão? Então por que você vai cobrar dos outros? E tem alguns que cobram, irmãos, né? Cobram veladamente. Cobram disfarçadamente. Alguns têm alguns propósitos muito bons, né? Levar a palavra através de veículos de comunicação, levar a palavra para outros lugares, né? É um propósito muito bom, né? Para isso pedem oferta, é lícito isso. Agora, o que é errado, irmãos, é a pessoa tirar de Deus para benefício próprio. Aí ela está cobrando, irmãos. Tirar de Deus para andar em ostentação. Entenda? O trabalhador é digno do seu salário, mas tem que viver como o Senhor Jesus vivia. Como é que ele vivia? Como os discípulos viviam, né? Entenda? E não, sem ostentação. Tem igreja, irmãos, que o povo sofre e o pastor está ostentando. O pastor está no luxo. Está errado isso, irmãos. Está errado, né? Pode arrumar o argumento que for, está errado. Porque a palavra do Senhor diz, de graças recebestes, de graça dai. Se tivesse alguém que fosse cobrar alguma coisa, é o Espírito Santo que faz a obra, né? Porque se for o homem que faz a obra, sai fora, irmão. O que vai fazer diferença nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. É Deus, é o Senhor. E não é homem algum. Entendam? De graças recebestes, de graça dai, diz a palavra do Senhor. E aqui no versículo 9 diz, não possuais ouro, está vendo? Nem prata, nem Rolex, nem BMW,
nem anelzão de ouro no dedo, nem cobre em vossos cintos, né? Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, levam uma túnica só, nem alparcas, levam uma sandália só, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Entendam, aqui o Senhor diz, não possua ouro, nem roupas, nada de querer fazer o pezinho de meia, não, comprar lá um negocinho para você, um terreninho, nada, né? O Senhor está dizendo, aprendam a andar na dependência de Deus, ou seja, não leva dinheiro, não leva 2 roupas, não leva 2 sapatos, e dependa de Deus. Muitas vezes, Deus nos leva a depender dEle. Aquela situação que não tem mais recurso, que você não levou dinheiro, que você não levou 2 roupas, aquela situação que parece que não tem saída, né? Que não tem mais jeito, é uma situação para você depender de Deus. Deus nos leva a depender dEle. E nós, de bom grado, devemos depender de Deus. Andar pela fé. O meu justo viverá pela fé. Andar pela fé. Não estamos pregando pobreza aqui não, porque Deus supre a necessidade. O Senhor Jesus, Ele não carregava nada mais, Ele não vivia na miséria, na pobreza. Ele recebia alguns presentes, ou seja, Ele tinha uma túnica que não tinha corte, era uma coisa bonita, né? Mas Ele não comprou, né? Foi-lhe entregue, Ele não tinha casa própria, né? Ele dormia na onde o recebessem, né? Dormia ou na casa do Zaqueu, ou na casa da Marta, ou por aí afora, onde ele andasse, irmãos. Entendam? Quando ele precisou de um burrinho, mandou, falou, vai lá e pega, fala que o Senhor precisa. Sabe por quê, irmãos? Que nós temos que depender de Deus? Porque Deus é dono de tudo, irmão. Deus é dono de tudo. E tudo aquilo que nós temos vem de Deus, irmão. Nunca duvide disso, irmão. Porque se você achar que vem de você, meu, miseravelmente você vai pensar, irmãos. Você não vai conseguir. Então dependa do Senhor. E aqui o Senhor fez com que eles andassem dessa maneira, para que aprendessem a depender do suprimento do Senhor. E o versículo 11 diz, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E aqui no versículo 12 diz, e quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Duro esses versículos, né? Está dizendo aqui, vocês vão se hospedar, vocês estão em missão, não entre no caminho de gentios, não entre em cidades de samaritanos, vocês vão com o objetivo de, em primeiro lugar, atingir as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que você tem que fazer com elas, em primeiro, anunciar o Evangelho, e depois curar, limpar, ressuscitar e expulsar demônios, e não cobrar nada. E para se hospedar, procure um lugar que seja digno, com pessoas dignas. Não vai se hospedar aí em mocós, não vai se hospedar aí em baladas, não vai se hospedar aí em lugares onde não é digno, lugar onde o Senhor não é recebido. E saúde a casa, se for digna, né? E libere a sua paz, se não for digna. Então é muito sério aqui, irmãos, porque diz que lugar digno, o servo do Senhor não deve permanecer, lugar indigno, perdão. O servo do Senhor tem que escolher os lugares aonde permanecer. Permanecer em lugares dignos, está dizendo essa palavra aqui. Porque se não for digno, torne para vós a vossa paz. Ou seja, retenha a vossa paz. Lugar indigno é o lugar onde não é respeitado Deus,
não é respeitada a palavra de Deus, lugar de escarnecedores, como diz o Salmo número 1. Então, irmãos, nós temos que evitar esses lugares. Eu sempre prego e sempre repito, o Senhor Jesus nasceu em Nazaré, mas não viveu em Nazaré. Ele saiu de lá. Por quê? Porque não criam nele e ainda o perseguiam. Aqui é o exemplo, né? Então, entendam, essa é a direção de Deus. Entendam, o ambiente influencia, irmãos, influencia muito. O ambiente contamina, irmão. Se andar com um incrédulo, você vai se tornar um incrédulo, irmão. Não, eu vou convertê-los. Não, quem converte é o Espírito Santo, irmão. Você vai lá se o Espírito Santo mandar. Se ele não mandar, procure um lugar adequado, irmãos. Um lugar digno, como diz a palavra aqui. E aqui eles estavam com missão de levar a palavra. Num lugar indigno é que mais eles precisam da palavra. Está certo. Mas não se contamine com esses locais. Irmão. Saia da aldeia da incredulidade. A primeira coisa para você receber bênção é sair da aldeia de incrédulos. Evite os incrédulos. O Senhor tirou da casa de Jairo todos aqueles que riram dele. Quando ele disse, a menina não está morta, mas vive, riram dele. Ele tirou todo mundo. Então as pessoas que riem de Jesus, que brincam com a palavra de Deus, brincam com a sua crença, irmãos, afaste, não são dignas. Né? É o que diz o texto aqui. Deu a palavra, escarneceu, zombou, afaste, irmão, entrega na mão de Deus. E Deus é que vai tratá-las. Aí quando Deus quebrantar com dor, com sofrimento, aí talvez seja a hora de você voltar e tentar levar a palavra, que você vai ter uma outra recepção. Né? Porque tem pessoas aí no mundo, irmãos, que dizem que tem sucesso, né? Eu trabalho em tal emissora, eu sou de sucesso, eu sou um cantor de sucesso, ator de sucesso, jogador de futebol de sucesso. Irmão, sucesso some de uma hora para outra, irmãos. Né? E as pessoas acham, eu não preciso ir na igreja, não precisa. Você está um ponto de cair. Irmão, está um ponto de cair. Porque Provérbios diz que o que precede a queda, o que vem antes da queda, é a soberba, irmãos. Um soberbo está na iminência de cair. E o que precede a ruína é bancarrota. Ruína é concordata, ruína é falência. Né? O que precede é a altivez de espírito. A pessoa que tem um espírito altivo, não, eu faço, eu fiz, e eu conquistei, ou derramei o meu suor, eu estudei, eu fiz isso, está a um ponto de cair, irmãos. Porque tudo que nós fazemos de bom tem a mão do Senhor. Então está a um ponto de cair. Então nós temos que entender isso. Pessoas que zombam da palavra, deixa Deus tratar primeiro. Depois você prega. Porque enquanto tiver soberba, ela vai zombar, ela vai escarnecer. Mas depois que Deus quebrantar, o Senhor diz, eu vim curar os quebrantados de coração. Quem não tiver o coração quebrantado, não vou curar. É o que diz o versículo de Lucas 4:18. Entendam, irmãos? É isso, nós temos que nos adequar à vontade de Deus. E tem pessoas que querem colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, porque nem conhecem a Deus, né? Então, no versículo 14 diz, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O Senhor está dizendo lá, saia do lugar onde você não é bem recebido. Saia do lugar onde não dão atenção à palavra de Deus. Saia do lugar onde escarnece da palavra de Deus. Como o Senhor Jesus fez com Nazaré. Né? Saiu de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum. E não leve nada desse lugar. Ou seja, nenhuma contaminação, nem o pó dos vossos pés, diz aqui o versículo. Sacudi o pó dos vossos pés. Não leve nada de lá. Porque tudo de lá é contaminação. Né? Tem uma capa de Acã em cada casa lá. Né? Então, saia de lá. É o que diz. Nós temos que evitar certos lugares. Irmão. Mais uma vez a gente fala, irmão. Irmão, ninguém vai ser abençoado, vai receber milagre, alguma bênção numa balada,
num terreiro de macumba, ou num lugar qualquer onde não tem Deus, não se invoca o nome de Deus, não louvam a Deus. Ninguém vai ser abençoado lá, irmãos. Deus pode, no máximo lá, enviar uma missão de resgate, de socorro, para tirar a pessoa de lá. Mas lá não vai. Deus opera onde há um ambiente de fé, onde 2 ou mais estão reunidos no nome dEle, onde se louva e se glorifica o nome dEle. Então, se você quer bênção de Deus, esteja na casa de Deus, um dos lugares onde Deus está. E não fica procurando lugares aí que possam te contaminar. Tira até o pó dos vossos pés, como diz o versículo. E versículo 15 diz: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ô irmãos, no dia do juízo. Então isso significa que Sodoma e Gomorra, que foram destruídos por Deus, os seus habitantes vão passar pelo dia do juízo. Porque o Senhor diz aqui, né? Aqui no versículo 15: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, irmãos, o rigor é maior para aqueles lugares onde não receberam a palavra, escarneceram da palavra, expulsaram quem ia pregar a palavra, lugar indigno. O rigor vai ser maior do que o rigor no julgamento de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por Deus, pelos seus pecados. Entendam, todos passaremos pelo dia do juízo, inclusive os habitantes de Sodoma e Gomorra, é o que diz esse versículo. E para eles, o peso, né, vai ser menor do que o peso daqueles que rejeitaram a palavra do Senhor conscientemente. Aqueles que rejeitaram a Deus conscientemente. Aqueles que nunca quiseram saber de Deus conscientemente. Aqueles, coitadinhos, que vivem perdidos vamos dizer assim, nos sofismas e nos enganos do mundo, pensando que uma vida boa aqui, uma vida com dinheiro aqui, é a meta principal. Não é. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Irmãos, não adianta. Não adianta a pessoa ser rica, porque ela não vai comprar salvação. Aliás, uma pessoa rica, a maioria, né, é pobre. É pobre espiritual. Ou seja, Jesus veio evangelizar os pobres, né, os pobres espirituais, quem não tem o evangelho. Irmãos, o evangelho é a maior riqueza. Deus é o melhor. Nós já temos o melhor que é nosso Deus. Nós já temos a riqueza maior que é a palavra de Deus. Nós já temos o nosso passaporte carimbado. Só falta fazer o check-in para nós embarcarmos para o paraíso, para a terra prometida, para Canaã celestial, para termos uma vida eterna com o Senhor. O nosso Deus nos ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele quer passar toda a eternidade junto conosco. Então demonstre o seu amor por Deus e queira também passar toda a eternidade junto com Deus. É isso, Deus faz tudo por amor. Quero tanto que o meu filhinho passe a eternidade do meu lado, né? Mas o filhinho não quer ouvir a palavra, rejeita as coisas de Deus, e Deus dá oportunidade, traz sofrimento, para que a pessoa busque a Deus, dá oportunidades, e mesmo assim a pessoa rejeita conscientemente, né? Então está dizendo essa palavra, que vai ter maior rigor no dia do juízo. Não, esse daqui para passar precisa de 9,5, né? O pessoal de Sodoma e Gomorra precisa de 9, ele precisa de 9,5, porque ele teve oportunidade, né? Nós mandamos lá vários emissários, ele rejeitou todos, escarneceu, zombou, brincou. Então ele, para poder passar, precisa de 9,5, dá 9, não, não creu. Se não creu, não vai ser salvo, né? Ah, mas teve um
que cria no Senhor, mas foi enganado a vida toda, né? Foi ludibriado a vida toda, né? Por tradições, né? Por religiões. Ele foi enganado, ele foi manipulado. Não, para esse daqui, para ele passar 8,5. Então, porque ele foi enganado, né? Ele não estava consciente quando rejeitou o Senhor. Ele passou a vida toda enganado, aí pedindo para deuses que não fazem nada, né? E tem pessoas boas, que procuram fazer coisas boas, que estão totalmente enganadas. O nosso país está cheio, irmão, enganados, seguindo tradição, seguindo igrejas e não seguindo a Jesus, não seguindo a palavra de Deus. E aqui no versículo 16, para terminar: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudente como a serpente está sempre alerta, sempre atenta ao ataque ou à presa, está sempre ligada. Prudente, irmão. Sempre haja prudentemente, sempre se antecipe, sempre esteja preparado para tudo, seja prudente, não seja... Por quê, irmãos? Porque o diabo pega aquela pessoa que vive no mundo da lua, vive em divaneio e acaba com ela. Não, vem qualquer dorzinha, vem qualquer mal, está amarrado em nome de Jesus, sai, né? Isso é ser prudente. Qualquer problema, não, em nome de Jesus eu não aceito isso, eu creio na promessa do meu Deus. Isso é ser prudente. E simples como as pombas, irmão. Nada de ser empolado, nada de emperequetar. As pombas, elas são simples e discretas, que elas não são conhecidas pelo canto maravilhoso, pela plumagem de pavão, não. Elas são simples. O Senhor Jesus era simples, nós devemos ser simples. Nada de querer, vamos dizer assim, eu não queria usar esse termo, nada de querer aparecer através não só de atitudes, ser simples nas atitudes, mas ser simples também no vestir, ser simples no falar. Tem gente que quer falar bonito, acaba não sendo entendido por ninguém, né? Tem que falar com simplicidade, por meio de parábolas, como o Senhor falava, né? E tem que se vestir também discretamente, né? Sem se emperequetar muito aí, né? Chama atenção, irmão. Tem que ser discreto, simples, para não chamar atenção. Pomba não chama muita atenção, né? Então tem que ser simples como as pombas. Agora, entendam, o Senhor nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Você tem que ter a consciência de você estar no meio de lobos, lobos do mundo, né? Nós somos ovelhas. E o que o lobo faz com a ovelha, irmão? Né? Pega, mata, rouba, destrói, não é isso? Então evite os lobos. Está cheio de lobo aí, irmão, com cara de ovelha. Está cheio de lobo aí, com conversinha fiada. Então, nós temos que ter esse entendimento, irmão. O que é ser prudente? Estar atento ao lobo, irmão. Aí vem um lobo com uma conversa fiada qualquer, você cai, irmão, estraga a sua vida. Então, esteja atento, irmãos. Num minuto a sua vida pode ser estragada, irmãos. Entenda isso. Satanás, num minuto, pode acabar com a vida de uma pessoa. É só fazer ela cometer uma atrocidade, um crime qualquer, irmãos. Aí ela vai passar a vida toda no lugar inadequado, né? Então, entendam, sempre com prudência, humildade, simplicidade e vigiando, irmãos. Cuidado com os lobos. Fala para o seu irmão do lado, cuidado com os lobos. Nós temos que estar atentos aos lobos e não subestimar. O lobo, às vezes, irmãos, pode ser um meio de comunicação, né? Pode ser uma rede lobo, né? Irmão, para te contaminar, te contamina, fala, não, esse negócio do pastor não está muito certo, não. O que está certo é que eu vi lá na novela, lá. Isso. Então, o lobo, irmão, está tirando a sua fé, né? Quer de qualquer maneira te manipular, irmãos. Misericórdia da nossa criançada hoje que é educada pela televisão, irmão. Misericórdia, irmão. Não tem nada que preste, irmãos, né? Então, não tem nada que preste, irmãos. É poucas coisas que prestam. Até jogo do Corinthians não presta mais, irmão, né? Então, nós temos que estar atento a essas coisas e poder
estar atento às armadilhas do inimigo. Vigiai, diz a palavra do Senhor. Sede prudente, diz a palavra do Senhor. Não fique disperso aí, andando nas nuvens, achando que está tudo bem, que todo mundo é bom. Não, todo mundo nasceu bem e todo mundo nasceu bom, mas foi contaminado pelo inimigo, irmão. Cuidado, irmão. Eu sou um bom samaritano, eu vou ajudar o fulano. É um golpe, às vezes é um golpe. Quantos relatos de golpes eu já ouvi de pessoas que quiseram ajudar outro? Caiu na conversa do lobo. E às vezes o golpe não tira o dinheiro do seu bolso, tira o seu patrimônio, irmão. Então toma muito cuidado com isso. Amém? Vigiai, sede prudentes, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Vamos ficar em pé, vamos estar orando ao Senhor.